Olá, irmãos, quanto tempo! Saudade de todos, de poder abraçá-los, sentir cada vez mais a presença dos irmãos, estarmos bem juntinhos. Como é bom poder louvar e exaltar o nome do nosso Deus, né? Como estamos no mês da família, então vamos lá começar a fazer o nosso momento de intercessão, de louvor ao nosso Deus, juntos a todo momento, unindo nossos familiares, orando um pelos outros, orando pelo nosso cônjuge, pelos nossos filhos, estarmos sempre ali em comunhão com o nosso Deus. Então, vamos estar orando nesse momento? Senhor, queremos render graças a Ti por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre o Teu povo. Agradecer, Senhor, pela oportunidade que nos dá de podermos nesse momento ouvir a Tua palavra e que ela seja viva e eficaz em nossos corações. Amém. Que o Santo Espírito do Senhor habite em cada coração nesse momento, Senhor. Amém. E a Tua palavra chegue viva aos corações, ó Pai, sempre animando o Teu povo. Que o Senhor abençoe a cada lar, Senhor, a cada irmão em Cristo, que o Senhor esteja cuidando de todos os nossos familiares. Sim, É o que nós te pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Amém, queridos. E de maneira assim bastante à vontade nós estamos, não é? De maneira bastante familiar, gostoso, como se estivéssemos assim num culto doméstico entre eu e a Elaine, de maneira mais específica, né? Desfrutando da comunhão de vocês. E nesse ambiente aqui gostoso, aberto, você vai escutar às vezes som de pássaros, mas também às vezes você vai escutar o som de moto, como acabou de passar uma, som de trabalhador, que eu tenho escutado alguém cortando alguma coisa, mas uma imagem bastante gostosa, uma sensação muito familiar, muito doméstica, muito gostoso, viu? E eu queria compartilhar com vocês hoje, a partir do livro de João, no capítulo 2, naquele grande momento de Jesus, quando Jesus vai a um casamento, e que é um texto bastante peculiar para este momento de família, quando nós celebramos o mês da família, né, época de família. E eu cito como destaque o verso 11, e eu vou trabalhar com você versículo a versículo, tá bom? E vamos tirar deste texto, no total do texto, nós vamos extrair duas aplicações práticas para a família. É isso. Então o verso 11 diz assim: com este milagre, deu Jesus o princípio dos sinais em Caná da Galileia e manifestou ali a sua glória, que os seus discípulos creram nele. Então, a partir desses sinais, a partir do milagre, houve um desenvolvimento de fé. Nós não precisamos de milagres de Jesus especificamente para crer. Mas como é bom ouvir bons testemunhos dos milagres de Jesus. Isto renova a nossa fé, a nossa expectativa, mesmo porque nós nos lembramos que o Senhor Jesus também atende os nossos pedidos e Ele opera milagre ainda nesse tempo de hoje, né? Logo no primeiro versículo do capítulo 2 de João, diz o texto que Jesus estava 2 dias depois, houve um casamento. Olha que interessante, não é? Declaração de união de duas pessoas num ato público. E é interessante, é uma festa de casamento, parecida com a de hoje, né? E a festa caracteriza pessoas familiares, as pessoas às quais nós amamos, com quem queremos compartilhar esse delicioso momento da vida. E foi no povoado da região da Galileia, diz o texto, não é? Estava ali a mãe de Jesus, verso 1 diz, então a família de Jesus estava no seu convívio, né? É muito provável que os conhecidos desta festa de casamento fossem mais conhecidos da mãe de Jesus, mas da família como um todo. E ela então vai à festa, Jesus está com ela. Destacamos também no verso 2 que Jesus estava em pleno desenvolvimento do seu ministério, porque os discípulos estavam com ele. E olha, interessante, ele não abandonava os discípulos e os discípulos não o abandonavam, até para ir nas festas eles estavam juntos, não é bom ver isto, não é? Então, ele estava plenamente atuante no ministério de Jesus,
foram convidados para o casamento, senão ali não estariam, né, a família toda, muito provavelmente, né? E também o fato de Jesus estar ali com os discípulos não nos dá a impressão de que a seita, na época chamada dos nazarenos, era sectária, né? Jesus participava de eventos públicos, sociais, e aqui é uma declaração gostosa de que ele estava num casamento. E, logicamente, casamento de uma pessoa que não era do seu grupo, já que ele estava formando aquele grupo a partir dos discípulos, né? Dos 12. Então, às vezes nós somos sectários quando nós dizemos assim, não vou em tal lugar porque lá é uma festa de incrédulos. E nós, então, às vezes, não demonstramos ser como Jesus. Ele vai a uma festa, mesmo não sendo uma festa dos que professavam a mesma fé. E isso também dando a impressão que Jesus não estava construindo uma religião. Jesus estava desenvolvendo um processo de discipulado. Às vezes a religião proíbe algumas coisas que Jesus não propriamente tenha proibido. Então, nesse caso em específico, Jesus não estava mantendo os 12 em uma redoma, pelo contrário, formando neles uma mente de discípulos que poderiam dar bons testemunhos em todo lugar por onde eles fossem. No verso 3, acontece uma coisa muito interessante. Aqui é o ponto de contato do texto, está aqui no verso 3, quando a mãe de Jesus, ela exclama, o vinho acabou. Este é o ponto de contato para que o milagre transcorra. E a partir daí, acontecem coisas muito interessantes. E parece-nos corriqueiro o fato de ter vinho em uma festa, naquela época. E às vezes nós tentamos rechaçar a bebida alcoólica justificando o que não está no texto. Então forçamos o texto para trazer para a nossa compreensão, o nosso entendimento, não é? E, então tomar muito cuidado que, por exemplo, para não jogar junto com a água o bebê fora, não é? Você dá banho no bebê e você termina de dar banho e você joga a água fora e não o bebê. Você come um peixe, você tira os espinhos ou a espinha e joga a espinha fora. Então, nós olhamos para o texto e você aplique no texto aquilo que é aplicável na cultura sua, sob o contexto geral das escrituras, não é? Afinal de contas, é vinho ou suco de uva? Então, não nos parece ser isto o mais importante, o maior destaque do texto. É claro que você olhando o contexto geral das escrituras, ela não recomenda o alcoolismo, ela não recomenda a embriaguez, de maneira alguma. Então você precisa olhar para o que é mais importante do texto. E me parece que o fato do vinho ter acabado foi o ponto de contato. Será que se em uma festa de casamento hoje, se o vinho acabasse, ou se a cerveja acabasse, nós teríamos restrições para orar ao Senhor para que Ele pudesse fazer milagres? Então aqui é alguma coisa para se pensar, não é? Mas no contexto daquela época, o vinho era uma bebida muito comum. Somente a Bíblia recomendava não exagerar e não fazer uso do fermentado, porque aí tiraria a sobriedade, né? Cuidado com a sobriedade. Como o fato de ser vinho ou não é o mais importante no texto, então Jesus respondeu à mamãe, e temos várias traduções, porque me parece que há um problema aqui de tradução, quando nós olhamos Jesus sendo um pouco mal educado com a mamãe, né? O texto diz assim, na revista, edição Revista e Corrigida e a edição Revista e Atualizada, dizem assim, mulher, que tenho eu contigo, não é chegada a minha hora. Então dá um tom assim meio mal educado do filho para com a mãe. Você vai olhar, por exemplo, a tradução, nova tradução na linguagem de hoje, diz assim, não é preciso que a senhora diga o que eu deva fazer, ainda não chegou a minha hora. Um pouco mais tranquilo o texto, mais delicado, mas o texto da NVI é um texto mais próximo do que possa ter sido essa fala de Jesus, penso eu, quando diz assim, que temos nós em comum, mulher?
a minha hora ainda não chegou. Como que dizendo, o próprio Deus homem, Jesus, se manifestando a sua mãe, dizendo, aqui é um negócio diferente, a pegada é outra. É um momento da ação sobrenatural de Deus. Então, nesse sentido, olha, aqui não é sua praia não, alguma coisa dizendo para a mãe dele, né? Então, o importante é o seguinte, que apesar das controvérsias que nós encontramos, a questão que mais importa é que no momento da festa, e eu quero dar destaque nisto, é que um problema surgiu na festa e o problema foi compartilhado, tá bom? Então, esse é o ponto central desta reflexão neste momento. Esse é um dos pontos centrais, já que eu vou destacar dois. Tá? Um problema foi levantado. Qual é o problema? Qual é o problema do seu lar? Qual é o problema da família? Qual é o problema na empresa? Qual é o problema social? Às vezes as pessoas se atacam mutuamente e não tratam diretamente o problema. Às vezes há uma discussão infinda e insolúvel e só agrega problemas, as coisas vão agravando, os relacionamentos vão ficando cada vez piores, mas o problema mesmo não é tratado. E o problema foi declarado, não tem vinho. Isso é o problema a ser resolvido agora, né? Então, reconhecer o problema é o ponto de partida para um milagre e, neste caso em especial, foi o ponto de partida para o milagre de Jesus nesse texto, né? Às vezes na família nós ficamos esperando um milagre, mas nós não somos sinceros, francos nos relacionamentos. Nós não conversamos sobre os problemas e nós não apresentamos claramente os problemas ao Senhor Deus, a Deus, não é? Às vezes o marido e mulher, eles falam em entrelinhas, subentendendo que o outro vai entender. Quando nós subentendemos que o outro entendeu, acredite, há um grande percentual de que o outro não tenha compreendido, saiba disso. Então não deixe nas entrelinhas, não trate no subentendimento, trate claramente o assunto. Fale, olha, não foi muito legal aquilo, a maneira com que você falou não foi gostosa, não foi afetiva, não foi amável, não foi carinhosa. Seja claro, é bom falar claramente, né? Claramente com moderação, com equilíbrio, não claramente aos gritos e às altas emoções, porque as coisas pioram. Falamos de relacionamento. E mesmo porque quando o marido e mulher têm um breve desentendimento, tem uma situação ruim ou estão tratando de uma situação ruim e os filhos percebem que o clima não está bom e pergunta para a mãe, o que foi, mãe? O que foi, pai? E os pais costumam dizer, não foi nada, não foi nada. E encerram a conversa por aí. E permitem que os filhos construam nas suas mentes um universo que não é real. Será que meu pai e minha mãe vão se separar? Será que eu vou viver na rua? Será que eu serei abandonado como meu coleguinha? E de repente, reflexo das emoções mexidas, vem o mau aproveitamento na escola ou em situações diversas. Então, sejam claros com os filhos. Não é pecado dizer que papai e mamãe se desentenderam, mas estão se acertando. Nós nos ofendemos mutuamente. Filho, a gente falou que não devia falar um para o outro, mas a gente já está conversando, estamos colocando as coisas no lugar. Ser verdadeiro, os filhos podem saber, não há nenhum problema. Pelo contrário, você limitou o problema, você disse, é só isso e mais nada. Você não permite que montem na cabeça da criança um universo de problemas que não existe, tendo em vista que ele convive com crianças de lares desfeitos. Então, é interessante o seguinte, quando ela então, a mãe, percebe que o filho havia dito, olha mãe, esse assunto aqui é entre eu e Deus. Então, entre aspas, né, o texto às vezes é mais objetivo, o que tenho eu contigo? Esse assunto é entre eu e Deus, é um assunto sobrenatural.
Quando ele disse isto, então no verso 5 diz assim, que ela diz aos empregados, olha, façam tudo o que ele mandar. Ela sabia que o seu filho era o Filho de Deus. Façam o que ele mandar, obedeçam a ele, né? É como se ela estivesse falando assim, né? Ops, não está mais aqui quem falou, né? Opa, é com ele, não é comigo, tá bom? E não parece que houve um clima ruim ali também, não é? Ela se propôs a não interferir nas ações do filho. Eu acho que até houve ali um sentimento de mãe querendo resolver, se colocar à frente, dizendo, olha filho, acabou o vinho, o que a gente vai fazer, não é? Que era o problema, como é que nós vamos resolver esse problema? Quando ele disse assim, esse é um negócio entre eu e Deus, tem algo sobrenatural aqui que vai acontecer neste lugar. Este vinho acabou por um propósito específico do Pai, e eu sei o porquê acabou. Então era como se fosse assim, ela disse para os empregados, façam tudo o que ele mandar, né? Diz o texto no verso 6 que ele tinha 6 potes, que dava ali em torno de quase 800 litros, né? E esses potes de pedra, eles eram usados para um trabalho de purificação judaico naquele lugar, naquela casa, né? Os judeus guardavam águas em potes e eles faziam um momento, uma cerimônia de purificação para comer. Então lavavam as mãos. Então pegava, jorrava sobre a mão direita 3 vezes e depois sobre a mão esquerda 3 vezes, do punho para baixo, eu jorrava água, como símbolo de que descontaminou do que estava lá fora para tocar o alimento sagrado, né? Eu estava lendo sobre isto e me remeteu ao Salmo 26, quando diz assim, o Salmo 26, a partir do verso 1, faze-me justiça, Senhor, pois tenho vivido com integridade, tenho confiado no Senhor, sem vacilar. Sonda-me, Senhor, prova-me, examina o meu coração e a minha mente, pois o teu amor está sempre diante de mim e continuamente sigo a tua verdade. Não me associo com homens falsos, nem ando com hipócritas. Detesto o ajuntamento dos malfeitores e não me assento com os pecadores. Verso 6, olha o destaque. Eu lavo as minhas mãos na inocência, e do teu altar, Senhor, me aproximo, cantando hinos de gratidão e falando de todas as tuas maravilhas. Então, esse salmo marca e registra este momento interessante, não é? Mas aí a mãe, como que dissesse assim, dei atenção a ele, né? E Jesus então disse para as pessoas que estavam ali, e quando eu penso aos empregados, você imagina que estava num buffet de casamento. Nesse buffet de casamento tem o dono do buffet, que às vezes está no momento da festa, né, para cuidar de detalhes, fazer aquele gerenciamento geral ali, não é? Mas há uma pessoa que é o mestre de cerimônias, e havia aqui nesse texto um mestre de cerimônias, e quando diz que havia empregados, dá-nos a impressão que havia alguém para servir neste casamento. Então você desenha aí uma festa de casamento, um buffet, alguma coisa parecida hoje, no contexto daquela época lá, não é? Então, ele disse assim, Jesus disse, encham todos esses potes, porque os potes estavam vazios. E era a solução que Jesus tinha. Eles tinham os potes, que era para a purificação, Jesus disse, ponham água nesses potes, encham. E é interessante que eles correram, né, para encher os potes. Não houve questionamento, não houve perguntas do porquê, esse cara é doido, né, maluco, a gente está fazendo papel de bobo aqui, nada disso. É interessante que todos se sujeitaram, é um momento especial, um momento divino, e encheram os potes. Verso 8 diz, em seguida Jesus mandou, agora tirem um pouco da água destes potes e levem ao mestre de cerimônias, ao dirigente da festa, né? Ao chefe do buffet, ao mestre de cerimônias, alguma coisa parecida, mas com certeza alguém que coordenava e alguém que conhecia das bebidas que seriam servidas, e principalmente naquele caso, nessa época, a bebida que se servia era o vinho. Não tinha a variedade hoje de marcas de refrigerante que temos, né? Ainda bem. Então, ele diz assim, retire um pouco desta água agora
E eles retiraram uma caneca menor, né, eu imagino, um pouco daquela água. E aí Jesus disse: levem para o dono da festa, levem para o mestre de cerimônias, não o dono, o noivo, quem chefiava a cerimônia. E eles levaram a ele. É alguém que fazia o controle de qualidade, né? Talvez, para aquele momento, talvez fosse o degustador, né? Não sei se eu poderia dizer o enólogo, para o caso de provar o vinho, mas eles levam para ele. Então o verso 9 diz assim: então o dirigente da festa, né, o mestre de cerimônias, provou a água, e a água tinha virado vinho. E ele não sabia de onde tinha vindo aquele vinho, mas os empregados sabiam. Ele não tinha presenciado as talhas, os potes serem enchidos de água. Ele não sabia de onde vinha aquilo. Então, ele não sabia do milagre, não sabia da água, não sabia que havia acabado. Talvez a gente possa dizer assim, né? Mas que mestre de cerimônia displicente, não é? Se o vinho era o mais importante da festa, como é que ele deixou acabar, né? Então, o mais importante é que acabou, o importante é que houve solução. E ele então ficou surpreso ao tomar daquele líquido, e ele foi direto ao noivo, ele não foi aos empregados, ele foi ao noivo e perguntou então ao noivo, versículo 10. Todos costumam servir primeiro o vinho bom, e depois que os convidados já beberam muito, servem o vinho comum. Mas você guardou até agora o melhor vinho. Então aqui está também até argumentações daqueles que defendem ser vinho, porque ele degustou suco, entre aspas, não precisa de um degustador, né? Ele degustou e ele disse: esse é o melhor, você guardou até agora o de melhor qualidade. Então, se nós pararmos para nos permitir entender que possa ter sido mesmo vinho, é até mais fácil entender que o degustador, ele afirmou: até agora continua sendo o melhor vinho. Porque as pessoas, diz o texto aqui assim, né, costumam servir no começo o vinho bom, mas quando as pessoas já estão embriagadas, nós já perderam o paladar, aí serve o pior vinho, de menor qualidade. Mas até agora você, noivo, estava dizendo o chefe de cerimônias, você manteve o melhor vinho. E aí diz assim, você guardou o melhor vinho até agora. Então, essa foi uma afirmação muito positiva de que o Senhor não faz porcaria. O Senhor não faz nada que não preste. Onde o Senhor põe a mão é perfeito. Onde o Senhor põe a mão é bom. Entendeu? É próspero. Onde o Senhor põe a mão é coisa boa. Então você é coisa boa de Deus, porque Deus pôs a mão sobre você. Você talvez pudesse ter sido uma má pessoa. O Senhor o transformou, pôs em você o seu Espírito Santo, o transformou. E aqui eu faço uma aplicação à família, a primeira aplicação que eu faço. É que Jesus estava muito à vontade naquela casa. Você percebe que, na verdade, o que mais importa é a presença de Jesus? O destaque do texto não é se tinha lanche, coxinha, sanduíche, risoles, não é? Deu até água na boca, hein? Aquelas casquinhas de siri. Não, não era isso. O importante é que Jesus estava na festa. Esse é o destaque importante. Jesus estava na festa. Então, quando Jesus está na festa, a festa não acaba. E eu aplico isso para o seu lar. O nosso lar precisa ser festa constante. E festa constante com Jesus. E esta é a primeira aplicação. Porque dentro do lar, e Jesus estando, nós precisamos permitir que alguns paradigmas se quebrem. Alguns dogmas domésticos ou culturais. Estavam ali naquela festa os vasos guardados especificamente para a purificação. Alguém poderia levantar a mão e dizer assim: esse Jesus contaminou os vasos que estavam separados para a purificação. Ao contrário, eles não pararam para olhar esse detalhe. Às vezes os lares estão olhando detalhes que não edificam. O casal está conversando coisas que não edificam, detalhes que não edificam. Ou estão impondo uma lei muito rígida que não edifica o lar. Cuidado com a maneira com que você impõe as regras domésticas, né? Jesus interfere naquilo. Jesus quebra paradigmas e eram os vasos da purificação.
Ele fala, peguem esses vasos e os encha de água. Então, nós não podemos sacralizar coisas. Ao contrário, nós devemos ser santos. Vale mais na sua casa, sua esposa, os seus filhos, do que propriamente as coisas que você tem. Há casais que brigam por coisas pequenas e materiais. Até por carro brigam. Até por televisão brigam. Até por celular brigam. Por tantas coisas brigam. Pare. Jesus está presente e Ele quer fazer milagre, quebrando muitas vezes paradigmas. Então o milagre veio e de maneira muito interessante naquele lá, porque Jesus estava presente ali. Na primeira aplicação, perdão, eu não tinha destacado a primeira aplicação, né? Na primeira aplicação, Jesus quebra os paradigmas, não é? E ele faz o milagre. Na segunda, Jesus está muito à vontade naquela festa. E aí, quando eu olho para o texto, eu vejo que Jesus, então, no verso 11, quando diz assim o texto, Jesus fez esse primeiro milagre em Caná da Galileia. Assim ele revelou a sua natureza divina e os seus discípulos creram nele. Que bom. Seu lar, ele pode ser um centro de milagres, de testemunhos. Você não precisa falar muito. Deixe Jesus transformar coisas na sua casa e corações. Faça ver na sua casa, no seu lar, o que Jesus tem feito. E elas são simples as coisas, tá? Às vezes queremos inventar muita parafernália. Às vezes eu vejo pessoas dando testemunho e elas querem dar uma ênfase no testemunho. Não precisa de ênfase. Os testemunhos são simples, são de coisas gostosas e profundas que o Senhor fez em nossa vida, tá bom? Eu quero então parar aqui com o texto, né, para encerrar com você este momento, concluindo assim, primeiro, a primeira aplicação à família que nós vimos é que você precisa compartilhar as suas necessidades, seu primeiro destaque. Qual foi o problema na festa de casamento? Acabou o vinho. Qual é o problema do seu lar? As necessidades do marido, da esposa, dos filhos vão ser compartilhadas. Um falar com o outro, né, Pretão? O lar conversar e serem mais abertos, mais objetivos no que eles estão passando. É possível que alguém guarde, guardando, de repente quando vai falar, estoura, fala com as emoções, né? E se falar com as emoções, aí não vai sair legal, não fica bom para o relacionamento, não é? Primeira aplicação que eu faço para o seu lar com esse texto compartilhe. Compartilhe as necessidades uns dos outros. Compartilhe com os filhos. Compartilhe esposa com marido com esposa, que haja abertura para compartilhar as coisas, não é? Os problemas de relacionamentos, Deus nos deu sabedoria para lidar. Ele dá sabedoria, mas quem resolve somos nós. Não adianta você ficar, Deus, apazigua o meu marido, apazigua o meu esposo, apazigua a minha esposa, Senhor, põe a paz na minha casa, se você não está disposto a conversar sobre paz, a ser verdadeiro, né? E abrir o coração para que a paz, né, invada o seu lar. Segunda aplicação, entregue toda a sua casa a Jesus, todos os utensílios, todos os bens, até o celular, entregue ele a Jesus. E se ele está entregue a Jesus, está entregue à esposa, ao marido. As pessoas não têm muita restrição de deixar o celular destravado, ou ficar somente no celular, ou ouvir um clamor às vezes para deixar as tecnologias e voltar-se mais para a família. Deixe Jesus transformar. Deixe Jesus fazer milagre no lar. São essas duas recomendações. E olhando para o texto, o milagre veio a partir do que já existia na casa. Existiam 6 vasos, 6 talhas de pedra, potes de água. É a partir. Aí nós lembramos da viúva que correu a Eliseu, a viúva que estava passando necessidades, e ele perguntou, você tem um pouco, o que você tem na sua casa, né? Não é isso? Você tem em casa. E aí? Elas têm apenas algumas vasilhas e um pouco de azeite. Tenho apenas algumas vasilhas e um pouco de azeite. Aí
ele pega e fala para ela, então vá, peça emprestado, pegue seus filhos, peça emprestado uns montes de vasilhas, entre na sua casa, ore e comece então a encher os potes. A necessidade de crer, né? A necessidade de ter fé. O lar é necessário a gente expressar isso, como família, como pais, para que os nossos filhos aprendam a ter fé e creiam no Deus que qual servimos. Amém. Verdade, né? Nós nunca demonstrarmos assim uma baixa expressão de fé, né, para os filhos. Sempre crendo no impossível. Isso é importante. Ele disse, pegue lá, quando você tiver de vasilhas, vai derramando azeite. Jesus viu ali 6 talhas que dava mais de 700 litros, quase 800 litros. Encha todas elas de água. Milagre vem a partir de você. Jesus tem você. Ele tem o seu coração. A partir do seu coração vem milagre. Ele precisa ter liberdade no seu coração para fazer milagre. Precisa ter liberdade para tomar você por completo. Não em partes, né? Alguma coisa ser maior que Jesus na sua vida. Aí eu concluo com você dizendo que Jesus ainda opera milagres hoje. Eu creia nisto. E a partir do seu lar, dos seus filhos, do que o Senhor te deu, da sua fé. O primeiro milagre de Jesus foi feito num casamento, numa festa de casamento. E a família continua sendo o palco de muitos milagres de Jesus. Jesus ainda transforma tristezas em alegrias. Jesus seca as lágrimas dos lares. Jesus renova o prazer dos casais. Jesus renova o prazer de ser família, de estar juntos, né? Então convide Jesus para estar presente todo dia na festa do teu lar. Tá bom? Todo dia haverá milagre. Deus abençoe a sua vida e a sua família e eu quero orar por vocês nesse momento. Abraça a família, assim, mais ou menos, juntos, para nós orarmos. Pai, muito obrigado por estarmos juntos aqui em família, celebrando um momento de família agora, Senhor Deus, no mês da família, e recebendo este alimento espiritual que vem da parte do Senhor. Nós cremos, ó Deus, que desce milagre dos céus sobre a família. Deus, deste milagre, ó Deus, sobrenatural, transformador, que transforma água em vinho, Senhor, e transformando vidas, transformando, ó Deus, aquele filho, aquela esposa, aquele marido, mas que transforme a partir de um coração quebrantado, Senhor Deus, disposto. Deus, fala aos corações dos crentes, Senhor Deus, que às vezes são duros, não se permitem moldar, ou não se permitem transformar pela ação poderosa do Senhor. Ah, Deus, quebranta os corações. E aqueles, ó Deus, que não tiveram uma experiência salvadora com o Senhor, que a partir, ó Deus, do que existe na casa, que é o bom testemunho que os crentes têm do Senhor, a partir do bom testemunho, ó Deus, que o Senhor possa fazer jorrar vinho novo, como fez com aquelas talhas, aqueles potes, e ó Deus, os transformou, encham de água, e que eu tenho a responsabilidade de fazer virar vinho. Transforme os lares com teu poder, graça e misericórdia, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Obrigado, queridos. Beijo, gente. Até.